Eu nem me lembro a última vez que comi um ovo de Páscoa. O vídeo de hoje é sobre o preço da morte de Jesus. E já parou pra pensar quando foi que surgiu a Páscoa? Então deixa que eu vou te contar uma história. Por volta de uns 3.500 anos atrás, o povo hebreu, que são os antepassados do povo judeu, eles saíram da Terra Prometida por causa da fome e foram pro Egito e acabaram prosperando muito. Esse movimento ele acabou despertando medo e desconfiança no governo egípcio, que acabou se fortalecendo e escravizando o povo hebreu por mais ou menos uns 400 anos, até Deus escolher Moisés para liderar essa libertação. Moisés foi enviado por Deus para pedir pro faraó libertar o povo dele, mas ele foi prontamente recusado. Tá maluco que eu vou liberar mais de 2 milhões de pessoas da minha mão de obra? Vou nada. Aí Deus pensou o seguinte: então eu vou mandar aqui umas 10 pragas para ver se esse querido muda de ideia. Na 10ª e última praga, Deus mandou cada família hebreia sacrificar um cordeiro, pegar o sangue e passar no batente das portas, porque naquela noite o anjo da morte ia passar e quem não tivesse com sangue na porta ia ter o seu primogênito morto. Irmão, Deus do Velho Testamento era insano. E quando isso aconteceu, os hebreus foram poupados e eles celebraram naquela noite comendo cordeiro assado. Com isso, o faraó finalmente cedeu depois de ele ver todo o estrago das pragas e todos os primogênitos do Egito terem sido mortos, e ele liberou o povo hebreu, e assim nasceu a Páscoa na origem judaica. Já a Páscoa cristã, ela começa quando Jesus faz uma entrada profética quando ele chega pela última vez em Jerusalém montado em um jumentinho. Naquele momento, ele já tinha falado para os discípulos que ele ia morrer. Agora olha o timing que acontece isso. O dia que Jesus é crucificado é justamente numa sexta-feira, que é o dia de preparação para a Páscoa judaica. Outro paralelo que acontece com essa data é quando João Batista ele vê Jesus pela primeira vez, quando ele ia batizar Jesus, e ele fala o seguinte em João 1,29: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso mostra que o Jota foi o Cordeiro perfeito sacrificado por Deus para purificar os nossos pecados. Agora eu quero que você preste muita atenção no peso da morte de Jesus Cristo. Antes do Jota ser preso, ele foi orar no Getsemane junto com Pedro, Tiago e João, e é dito que nesse momento ele foi tomado por pavor e angústia. Tanto é que em Marcos 14,36 ele diz o seguinte: Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, assim como nós, estava com medo daquilo que ia acontecer, mesmo ele sabendo o seu destino. Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã, depois de ser açoitado, cuspido e humilhado com uma coroa de espinhos. A partir de meio-dia, o céu se escureceu em trevas. Isso durou até as 15 horas, que foi quando Jesus morreu. E antes disso acontecer, em Marcos 15,34, diz o seguinte: clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso foi o que Jesus disse quando ele se sentiu abandonado por Deus, enquanto ele suportava o peso dos pecados do mundo, incluindo o seu e o meu. No terceiro dia, ele ressuscitou, e o resto é história. Jesus é a prova viva de um amor que nós nunca conseguiríamos merecer. Ele nos viu no pior e ainda assim escolheu nos amar. Se a gente dividir a única possibilidade do nascimento de um ser humano perfeito, que no caso foi Jesus Cristo, pela quantidade de seres humanos que nasceram desde o início da humanidade, há 300 mil anos atrás até hoje, e somar isso com uma projeção modesta de quantas pessoas ainda vão nascer até o fim dos tempos, a probabilidade seria bem próxima de zero. Ou seja, é como escolher um único átomo específico dentre todos os átomos que compõem o universo conhecido. Quase impossível. E mesmo sendo perfeito, Jesus se sentiu abandonado por Deus em tempos de angústia. A perfeição não é o nosso alvo. O nosso alvo é a cada dia a gente ser melhor do que foi ontem, para poder honrar o preço que Jesus pagou por nós.